Boa noite, Daniel. Que prazer estar conversando contigo, conhecendo mais um aluno aí recolocado pelo Admirável Emprego Novo. Tava assim super curiosa de conhecer a tua história. A gente já tava pelo curso aí comentando no teu nome e eu tô louca para ouvir então a tua trajetória. Queria que tu começasse te apresentando, falando aí de onde que tu fala, de que área profissional que tu és. Renata, boa noite. Tudo bem? Tudo. Na verdade, eu sou engenheiro, tá? Sou formado em MCA, tinha uma carreira de 12 anos numa empresa multinacional e eu venho de formação de pós-graduação, me formei no ano passado ainda e infelizmente acabei perdendo meu emprego nesse meio tempo, né? Uhum. E aí, Bom, na verdade, eu até ia te perguntar, quando tu conheceu o Admirável Emprego Novo, tu até já antecipou, se tu estava empregado ou desempregado e o que estava acontecendo, se tu estava já tentando mandar currículo, se tu estava esperando, como é que estava a tua situação quando tu conheceu o curso? eu tinha acabado de perder o emprego, tinha um mês e meio mais ou menos. Eu estava naquela fase de tentar refazer o meu currículo atrasado, que em 10 anos você nem mexe em currículo. Então eu tive que correr atrás de toda a informação, montar o currículo de novo. Aí eu acabei conhecendo, aliás, eu mandava o currículo para todo mundo, não tinha retorno. Eu conheci o curso, aí eu comecei a estruturar um pouco mais as informações. Foi aí que começou o primeiro passo. Começou o primeiro impacto. Exato. E aí tu já te deu conta que o teu currículo não estava bacana. Já no primeiro módulo ali, fazendo o teu currículo, vendo palavras-chave, tu já viu que precisava mudar todo ele. Então, comecei a estruturar conforme o curso me explicou. Eu coloquei as fases corretas, nos pontos certos, as principais informações no início, informação que é necessária, reduzir ele bem. Aí começou a engajar um pouco mais. Botei alguns sites de vaga, mesmo assim ainda não estava indo, né? Que era só o começo. A partir daí eu comecei a trabalhar, fui pegando os outros pontos, que seriam, peguei o diferencial e objetivo do curso, Tá. que são os 3C, competências, o CA, qualidade, atitude, coloquei isso dentro do currículo. A partir de montar meu currículo, comecei a mexer no LinkedIn, né? Tá. LinkedIn eu consegui fechar depois de mais um mês também, estruturando passo a passo, começou a engajar um pouco mais, mexi em redes de contato e também via todos os vídeos onde o pessoal conseguia mexer, onde colocava, e colocava como experiência, né? Uhum. A partir do ponto que comecei a mexer no nas vagas e nas redes de contato, eu comecei a ter retorno um pouco mais. Começaram a me Aham. contatar as pessoas. Pelo Isso LinkedIn demorou, mesmo? foi pelo LinkedIn. Nenhum site teve retorno, mas o LinkedIn, tecnicamente, veio, assim, são os melhores contatos que eu tive. Muitas empresas ligaram, consegui marcar 2 entrevistas pelo LinkedIn, que me encontraram, não busquei, Aham. me chamou, eu consegui a vaga de cara. Mas que maravilha! E me diz assim, ó, depois que tu começou o curso e que tu começou a aplicar, tu foi vendo que aos poucos, mudando o currículo, mudando o LinkedIn, tu começou a ter esse retorno. Quanto tempo efetivamente depois que tu começou o curso que tu conseguiu outra recolocação? Foi pelo menos uns 4 ou 5 meses. 4, 5 meses. Mas aí Eu tu, tu teve muito comecei, foco da vaga que tu queria. Tu conseguiu estabelecer muito esse foco. eu tinha um foco assim, eu venho da área técnica. Tá. Por causa do destino, eu consegui uma vaga comercial. E é uma coisa que eu buscava no meu antigo emprego. Se eu Uhum. não botar muita fé, eu falei, eu vou continuar no que o jogo está ganhando. A empresa que me virei o jogo e abracei. Ou seja, agora é um grande desafio conseguir negociar o que eu queria diária. Agora estou indo nela. Então eu fui para a comercial. Saí da técnica que eu já estava há muito tempo e fui para a comercial. Para mim foi uma maravilha. Porque eu não Ah, imaginava conseguir no momento trocar de área. aham, aham. Mas alguma coisa chamou, eles chegaram a comentar o que que chamou a atenção lá no teu perfil do LinkedIn? Eles te deram esse retorno? O que ele viu lá no meu perfil para poder me contatar foi como eu escrevia, como está estruturado toda a informação que estava lá. E até meu gestor falou assim, apesar de ser bem analítico, o seu perfil, que muita capacidade ou muito diferencial para poder trabalhar com a área comercial. Então vou te dar essa oportunidade. Foi o que aconteceu. Uau!
quarta semana de trabalho, eu comecei agora no último mês, no final de mês de abril, né? Demorou em 2 meses para poder engajar. Tá. Mas já tô a todo vapor, já tô ligando todo mundo. Consegui aumentar o meu cargo, né? E eu Maravilha. tô super feliz. Tá, mas olha, antes até da gente gravar, tu me mostrou aí a papelada que tu teve, que tu foi fazendo durante o curso. Eu acho isso fundamental de mostrar, porque deu pra perceber que tu teve muita dedicação nas aulas. E eu quero que tu conte aí pro pessoal como é que tu fez pra estruturar os teus estudos, como é que tu foi fazendo passo a passo. Mostra Então, aí. para mim, né, para mim o que foi o principal desse curso foi, ele já te ajuda a estruturar um pouco mais, porque quando eu começava no passado entrevistas, alguém tinha você estava. Dessa vez não, dessa vez eu estruturei tudo. Eu conheci passo a passo, fiz um baita de um resumo de 10 páginas, estudei todas as minhas competências, conhecimento, listei o que eu sabia, listei o que eu conhecia, minhas atitudes, habilidades, né? Eu, aqui, por exemplo, eu coloquei o tipo de gestor me perguntar, eu perguntar a ele para não ficar aquele entrevista, para entrevistar o entrevistador. Eu fiz aquela parte. Eu me dediquei àquela primeira impressão, a portar na frente do gestor, né? E como também tratar, porque depois eu fiz com o gestor, fiz com o diretor, quais são as perguntas para o diretor. Então, que em cada parte do processo, fez um baita no resumo, coloquei todas as informações e decorei, né? E Maravilhoso. levei tudo preparado. Fui preparado como se fosse como se fosse para fazer um Enem, como se fosse para fazer entrar numa faculdade, né? Estudei como se fosse fazer um vestibular, por exemplo. Achei fundamental conhecer a empresa, fizeram muitas perguntas sobre a empresa, vocês falam isso muito no curso, foram as primeiras perguntas que me fizeram. E também usei meu superpoder no final. Ah, E adorei. deu certo. E além de tudo, aquele mindset positivo. Muito Eu, importante. banheiro, ficar pensando positivo, mas eu fiz aquele mindset antes de entrar na entrevista. Que logo que eu cheguei já me chamaram. Então, vou pensar positivamente, sempre para frente, positivo. E posicionamento junto ao gestor. Então Perfeito. foi de igual para igual. Foi maravilhoso, foi muito 10. E eu acho que uma coisa assim, ouvindo tu falar, e é uma coisa que a gente tenta mostrar para os alunos, que não tem como pular nenhuma etapa do curso, porque elas vão meio que se entrelaçando, né? Quando tu faz lá o objetivo, estabelece teu objetivo, verifica os teus diferenciais, depois tu vai incluir isso no teu currículo, isso vai servir para você colocar no LinkedIn. Isso vai servir para você se posicionar no LinkedIn e lá na entrevista é meio que um compilado de tudo isso. Então vai meio que uma fase vai puxando a outra. E tu fez muito direitinho, porque tu foi bem nas etapas e tu chegou na entrevista e disse, agora é questão de decorar e mostrar o que eu já aprendi no curso. E aí tu mandou muito bem. Na verdade, eu fazia as etapas e ia testando. Eu testava o meu currículo, testava o LinkedIn, comecei a engajar com o pessoal, contatos no LinkedIn e teve retorno na sequência. Puxei todo o curso, fiz um resumo e fui pra briga. E passei na primeira que me chamaram. A primeira que entrou em Dei. contato pelo LinkedIn, aí tiveram todas as etapas que tu foi contando, teve com RH, com gestor e depois com CEO, isso? Na verdade, fui direto com o gestor já. Ele que me contatou pelo LinkedIn. O gestor fez a busca, me chamou. Uau! Depois ele marcou com o diretor 2 semanas. Nesse meio tempo, uma segunda empresa me chamou, também procurando organicamente. Fui lá fazer entrevista. E me diz uma coisa, tu chegou a pagar site de vagas? Em nenhum momento. Tu não pagava? Esses sites, não, entrei nos sites só que eram frees, como Uhum. vagas.com, mas não tem retorno. E foquei no LinkedIn. Tá, Deu maravilha. muito. E Daniel, tu chegasse a negociar salário, tu já tinha um valor, como era uma área um pouco diferente da área técnica que tu trabalhava, a aula de pretensão salarial te ajudou de alguma forma para te negociar salário, ou tu já tinha em mente o que que o mercado pagava? Então, na entrevista eu comentei com ele sobre salário. Uhum. Eu aguardei, eu dei uma prévia com o tutor. Ele falou, vou te dar um retorno. Quando deu o ok, que eu já recebi a carta de intenção, já veio a carta de intenção direto.
Foi logo no começo de março. Negociar salário. Falei, agora vamos negociar o salário, porque eu queria testar essa parte, eu achava importante, que eu nunca imaginava poder fazer isso. Deu certo, conversei com ele, ele entendeu, né? Ele entender, negociar, Alex, falar com o pessoal dos Estados Unidos. Infelizmente, ele não conseguiu negociar lá fora, mas ele deu feedback sobre a melhoria porque eu ia ganhar agora em comissionamento. Então, ele provou para mim, eu recebo um pouco menos agora fixo, mas eu tenho um comissionamento muito maior. Então, para mim, eu estou satisfeito. Eu tenho uma valorização maior, ganhei um cargo melhor, estou em outra área, estou aprendendo e estou valorizando meu currículo. Maravilhoso. E é legal de testar, porque uma das coisas que eu mostro na aula é o que que acontece se tu levar um sim e o que que acontece se tu levar um não. E os dois caminhos são possíveis, mas tentar a negociação é sempre importante, porque a maioria que tenta consegue ali um percentual bem grande de alunos que tenta negociar, consegue já esse aumento antes mesmo de começar na empresa. Então foi legal que tu realmente foi o aluno que foi testando. Não sei se é por causa da tua formação que tu tem esse perfil de ir testando. Ah, agora eu quero ver se vai dar certo. E foi bem legal de ter esse retorno. Que mesmo tenha sido não, ele conseguiu te justificar também, que foi algo legal que a empresa fez. Exato. E para mim foi válido. Para mim, tá, eu estou super satisfeito. Aham. Já entrou Crescer lá motivado. dentro. Aham. Exato. E quando tu fez a última etapa, eles ficaram de dar o retorno, já te deram retorno na hora que tu tinha sido contratado? Não, ainda eu guardei umas 2, 3 semanas. Tá, e eu gosto sempre de fazer essa pergunta. E aí a gente fica com o celular sempre próximo, né? Quando tá nessa etapa aí de aguardando o retorno, aquela ansiedade. Como é que foi quando tocou o telefone e era aquele retorno que tu tanto esperava, assim? Que tu te conteve, foi sério, depois comemorou, como é que foi? Na verdade, eu recebi, não foi um telefonema, foi um contato já com a carta de intenção direta. Noite, eu estava em casa, de boa, olhando os e-mails, de repente caiu um e-mail, pum, uma carta de intenção já para poder ligar na segunda-feira. Uau, já sim! Agora, então passei o fim de semana aqui na cabeça. Para quem que eu vou ligar, para quem que eu vou falar, o que que eu vou fazer. Então já foi tudo negociado, já conversei durante aquela semana, já fui negociando o salário, já fui meio que pré-pensado. Foi até legal, foi numa sexta-feira um e-mail de carta de intenção. Aí foi só comemoração no final de semana. Exatamente. Ah, que legal, que bacana. Então, assim, se tu pudesse deixar, né, Daniel, uma mensagem, assim, para quem tá passando por uma situação, tá há um tempo esperando aí, ou que tá no curso, que de repente tá mais desanimado, tentou aplicar o currículo, não tá tendo retorno, o que que tu daria, assim, de dica ou para ti, o que foi o mais valioso, assim, que tu acha que o curso te ajudou realmente a fazer uma virada de chave ou uma virada, assim, de mindset? O que que tu deixaria, assim, pudesse dar um conselho ou uma dica? Minha dica é de engenheiro. Faz passo a passo, vê se encaixa, pega todas as informações, joga, mapeia, bonitinho. Faz o negócio sem, assim, não atropela. Eu acho que o passo a passo foi fundamental para mim. Ah, maravilhoso. Então eu fazia, testava na hora certa. Porque Tá, se tiver que ser, vai ser na hora certa. Então eu vai. acho que foi assim que veio. Na hora que eu mais precisava, apareceu. Que bacana. E a pergunta que não quer calar também, né? A última pergunta. Quando a maioria dos alunos me falam, ah, Renata, quando eu consegui a recolocação foi incrível, mas eu segui recebendo oportunidades e tendo que dizer não para algumas empresas porque eu já estava recolocado. Chegou a acontecer isso contigo, de depois de já estar trabalhando, alguma empresa entrar em contato? Nesse momento agora, É, então eu comecei faz aqui é a quarta semana que eu tô na faz empresa. pouco tempo. Faz pouco tempo. É. Por e-mail só, mas algumas empresas. Ainda não atualizei meu LinkedIn, né? Então ele tá com busca ainda. Eu preciso atualizar. Agora estou aprendendo novas informações. Eu preciso atualizar o LinkedIn com os Sim. novos aprendizados, novas atividades. Se tu não colocar ali que tu tá trabalhando, as empresas vão continuar te procurando. Ontem eu conversei com uma aluna, ela disse, tive que desativar ali, porque ela tinha colocado a ativação que estava procurando vagas, e aí ela disse que não parava de receber retorno e teve que dar essa atualizada, pelo menos para desativar, para mostrar que ela já estava trabalhando. É bem assim mesmo. Os e-mails não param.
Eu recebi 2 ligações durante as entrevistas, mas comunicação e contato para te adicionar no LinkedIn direto. Isso com certeza. Ah, que E muita bacana. gente verificando o seu LinkedIn. Uhum, Você verificando, ele está sempre ativo uhum. Sempre tendo visualizações no teu perfil. o tempo todo. E convite Convite de quê? dos contatos. Convite para Uhum, você fazer um contato novo. uhum. Isso é o Ah, tempo todo. ai, que bacana. Bom, Daniel, assim, ó, só tenho a te desejar muito sucesso. Foi bacana conhecer a tua história. Conta também com a gente, né? Tu sabe que as portas do curso estão abertas. Muito sucesso nesse novo desafio aí, porque serão vários desafios, uma área nova, uma área comercial, uma área super estratégica. Mas tenho Exato. certeza que com a tua dedicação aí, com o teu comprometimento, tu deve ter bons resultados e compartilha com a gente também. Então, com certeza, agora eu vou te passar os feedbacks com esse ano, como eu negocio agora meu salário para frente, porque ainda dá para utilizar dentro do trabalho. Dá mesmo. Não só buscando novas oportunidades, mas internamente. Olha, Oportunidade de trabalho. depois nos Não, dá isso é esse lição o resto da retorno. vida. Depois nos dá esse retorno, então. Legal. Bom, eu tenho você, Renata, Almar, toda a equipe, que foi sensacional durante a etapa. Eu fazia as perguntas, eles respondiam rápido. Meu, foi super 10. Foi uma. Eu aprendi assim que não só na parte de emprego, mas qualquer coisa para fazer na vida, se você estruturar, acho que vai muito mais além. Mas faz Uhum, toda a diferença. uhum, Qualquer parte da sua vida. uhum. Tem que planejar. Exatamente. Acho que essa às vezes a dificuldade das pessoas entenderem a diferença assim de uma dica solta que tu pode entrar na internet e ver muita dica de recolocação de uma estratégia por trás, né? O que a gente traz no Admirável Emprego Novo é a estratégia por trás do conhecimento. Então, falar o porquê é importante e como fazer aquela etapa. Foi o principal que a gente pensou em cada aula, de mostrar como fazer aquela etapa, como buscar as palavras-chave, como estabelecer um objetivo, como olhar o teu fator 3C. Então, isso foi o fundamental, assim, que a gente vê que quando a pessoa aplica, ela tem esse retorno positivo pra gente. É verdade. Eu usei muito palavra-chave. É, mas é fundamental. A palavra-chave é basicamente tudo hoje em dia. Fez muita diferença. Não, tudo isso aí faz muita diferença. Todo esse conhecimento consolidado, estruturado, faz toda a diferença. Uhum. Então tá, Qualquer Daniel. coisa. Boa Sou grato a noite. vocês aí sobre. Boa noite, então. Foi um prazer. E eu que agradeço e estou à disposição. Quando precisar, estou à disposição aqui em São Paulo também.